Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada numa questão assim fundamental, né? Que tá lá na filosofia, na ciência. Será que tudo precisa mesmo ter uma causa inicial? Uma causa primeira? As fontes que a gente analisou trazem um debate bem intenso sobre isso. Ainda mais com o que a ciência moderna, tipo a mecânica quântica, está mostrando. Exato. Nossa ideia aqui é tentar desembrulhar essas ideias que podem ser um pouco complexas. Vamos analisar isso? Vamos lá. De um lado, a gente tem aquela visão mais clássica, muito ligada a Tomás de Aquino, né? E que aparece na fala do Paulo Cogos, uma das fontes. Certo. A ideia é que uma cadeia de causas não pode ir para trás infinitamente. Tudo que se move, que muda, precisaria de algo antes que causou aquilo. E isso levaria, então, à necessidade de um motor não movido ou uma causa não causada. Um ponto inicial para tudo. Isso, e para ele, para o Cogos, isso se baseia no que ele chama de axiomas lógicos metafísicos. Coisas que seriam autoevidentes sobre a realidade. Faz um certo sentido intuitivo, né? Essa coisa de que tudo tem que ter começado em algum lugar. Mas as fontes também mostram uma contestação bem forte a essa ideia, não é? E aqui que o negócio fica interessante. Precisamente. A outra perspectiva que a gente vê com o Matheus Benites e também com o Jorge Guerra Pires, ela questiona a própria premissa, essa de que tudo tem uma causa. Questiona a base do argumento. Exato. Eles argumentam que isso é mais um pressuposto, sabe? Talvez algo da nossa experiência do dia a dia, do mundo macroscópico, mas não necessariamente uma verdade universal provada. E aí entra a física moderna. Sim. A mecânica quântica é o grande exemplo aqui. Fenômenos como, sei lá, flutuações quânticas ou partículas virtuais, elas parecem pipocar, surgir e sumir, sem uma causa direta no sentido clássico. Isso desafia muito nossa intuição, né? O Guerra Pires chega a dizer que aquela ideia de que nada surge do nada seria até desmentida por esses experimentos. Mas espera aí. O outro lado, o Cogos, por exemplo, ele diria que mesmo essas flutuações quânticas, isso não é o nada filosófico, o nada absoluto, certo? Ele diria isso mesmo. É algo, é um campo quântico, como você falou, ou um treco, como ele diz de forma mais direta. E que isso ainda precisaria ter uma causa, uma origem. Sim, esse é o ponto dele. E ele levanta uma preocupação, né? Se as coisas pudessem simplesmente brotar do nada absoluto, isso não viraria um caos no universo? Não acabaria com a própria ciência que busca leis, ordem? É uma tensão importante que está nos materiais, com certeza. Mas a resposta a esse medo do caos que o Benites e o Guerra Pires trazem, ecoando um pouco o Bertrand Russell, é que talvez essa nossa necessidade de um começo seja só limitação nossa. isso. Talvez uma pobreza da nossa imaginação, como diz o Russell. O Benites fala em inércia existencial. Inércia existencial, o que seria isso? A ideia é que talvez o próprio universo, o ser em si, ele simplesmente existe e tende a continuar existindo por natureza própria. Não precisaria de um impulso externo para começar ou para continuar. Entendi. E as leis da física, nessa visão, não seriam tipo ordens de um legislador divino ou algo assim. Seriam só descrições de como essa realidade autoexistente funciona. Como se fossem propriedades da própria realidade. Exato. Talvez fatos brutos, como diz o Guerra Pires. Fatos que simplesmente são, sem uma explicação causal por trás deles. Certo. Então, o que tudo isso significa? A gente tem, de um lado, essa visão de que a ordem, as leis do universo, apontam para uma causa primeira, talvez um legislador. Sim, a visão do cosmos. E do outro lado, essa possibilidade levantada pelo Benites, pelo Guerra Pires, e que parece ganhar força com algumas interpretações da quântica, a de um universo autoexistente, ou com eventos quânticos que simplesmente não seguem a nossa lógica de causa e efeito tradicional. Exatamente isso. Um lado vê a necessidade de um fundamento, digamos, transcendente para explicar por que existe algo e por que é ordenado. O outro lado explora-se a própria natureza, talvez de jeitos que a física quântica está começando a mostrar para a gente, já não contém em si mesma a sua razão de ser, sem precisar de um pontapé inicial externo. E a ciência moderna parece estar caminhando mais nessa segunda direção, né? Quer dizer, operando sem essa necessidade absoluta de uma causa primeira para tudo. Parece que sim. A ciência avança justamente questionando o que parecia óbvio, né?
E a universalidade da causalidade, daquela causalidade clássica, é um desses pontos que estão sendo revistos. Então, a gente fica com essa dualidade, a busca filosófica mais tradicional, por uma causa primeira, sendo desafiada pelas sugestões da ciência e da filosofia mais atuais que dizem, olha, talvez nem tudo precise de uma causa naquele sentido original. E isso levanta uma questão bem importante para a gente pensar, né? Se esse modelo clássico de causa e efeito parece que falha, ou pelo menos não se aplica do mesmo jeito nas escalas mais fundamentais da realidade... Lá no mundo quântico. Isso, lá onde a física quântica investiga. O que isso realmente diz para a gente sobre a natureza do próprio universo. E sobre até onde a gente consegue ir buscando explicações finais. Talvez a própria pergunta, né? A pergunta por uma causa primeira. Talvez ela mesma não seja a ferramenta certa para investigar as origens de tudo. Fica aí a reflexão.